fantasia, das loucuras dos meus desejos, daquilo que muitas vezes eu penso, julgo, que Ele vai ter possibilidade de agir e transformar a nossa vida. Ele quer nos transformar por dentro. Ele quer nos transformar por dentro. Ele quer fazer de nós pessoas novas. Ele quer retirar a máscara. Ele quer arrancar de nós a maquiagem. Ele quer retirar de nós aquilo que às vezes nós usamos para impressionar as pessoas, mas nós não impressionamos Deus, porque Deus sabe quem nós somos. Deus te conhece. Deus sabe o seu nome, a sua linhagem. Deus conhece os seus parentes. Deus conhece o seu endereço. Deus sabe aonde você trabalha. Deus sabe o que você tem falado por aí. Você tem vivido por aí. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Pergunta para o seu irmão aí. Em algum momento ele te rejeitou? Te rejeitou? Quando você estava na pinga, rapaz? Ele te rejeitou quando você ainda não conhecia a verdade e vivia de motel em motel? Ele te rejeitou quando você era a maior fofoqueira da sua rua? Ainda é? Oh, meu Deus! Ele te rejeitou quando você sentava no seu sofá para ver a novela das 6 e terminava com Big Brother Brasil? Ele nunca te rejeitou, mas Ele não quer que você continue sendo aquilo que às vezes você tem feito a opção de ser. Diga para o seu irmão, Ele não te rejeitou. Será que não é a hora? Diga para o seu irmão, será que não é a hora de você também não rejeitá-lo mais? Não rejeitar mais a palavra, a verdade, a proposta da santidade, a proposta de abandonar as obras das trevas, o caminho das trevas. Será que não chegou a hora de nós vivermos uma vida sincera, na luz de Cristo, iluminadas pelo Senhor? Será que não chegou a hora da gente mostrar a nossa cara para o mundo? Mostrar quem nós somos, que nós somos filhos amados de Deus, que nós permitimos que Deus transformasse a nossa impureza e fizesse de nós pessoas puras. Será que não chegou a hora de nós testemunharmos e mostrar para o mundo, para que o mundo veja, para que o mundo creia que é possível viver o Evangelho hoje, viver os mandamentos hoje, viver a palavra de Deus hoje, viver a pureza hoje, viver a santidade nesse mundo que rejeita a Deus? Será que não chegou a hora de nós nos levantarmos como o verdadeiro povo de Deus, aquele povo que testemunha e que por testemunhar arrasta uma grande multidão atrás de si? Eu conheci um rapaz nesses últimos meses, há 2 meses atrás, que ele vivia na podridão, estragado, exalava, porque São Paulo diz que nós somos o perfume de Cristo. Não é, ó, o perfume de Cristo que está aí do seu lado. Olha assim, ó. Pior se estiver sendo o perfume do inferno, está cheirando podre. O perfume de Cristo é o melhor perfume. É aquele odor que arrasta. E esse rapaz vivia na podridão, não acreditava em Deus, era ateu. E um dia, ele teve uma experiência terrível. Ele estava vindo de uma dessas noites perdidas, vindo de uma situação difícil, e ele não se encontrou com Deus, se encontrou com o diabo. O diabo sentou no banco do carona do carro dele.
e disse para ele: se você fizer um pacto agora comigo de sangue, eu te dou tudo o que você quiser. E ele via, conversava, e o diabo falou assim: para aí nessa esquina e faça agora o pacto de sangue comigo. Ele parou o carro, ele não lembra de como aconteceu, ele parou o carro e apagou. Quando ele acordou, o carro estava ligado, o pisca-alerta, o alerta estava ligado, e quando ele olhou para o lado, aquela presença maligna já não estava mais lá, mas tinha um punhal. Tinha um punhal para ele tomar a decisão de que lado ele ia ficar. Do lado de Deus ou do lado do diabo? Na mesma hora ele começou a chorar e lembrou da mãe dele, que sempre rezava o texto pela conversão dele. E ele pegou o telefone, ligou para a mãe e disse: mãe, aconteceu isso, isso e isso. E ela começou a rezar a Ave Maria, a rezar o Pai Nosso, a pedir a Deus a libertação. Ele conseguiu jogar o punhal fora, ligar o carro, parece coisa de filme, e chegar até em casa. E hoje, esse homem é um homem de Deus. É um homem transformado pelo Espírito. E por que eu falei nele? Exatamente pela obra que Deus tem realizado, pelo testemunho dele. Hoje mesmo ele me testemunhou que eu encontrei com ele. Hoje à tarde ele foi à minha casa para fazer um negócio para mim, um serviço. E ele disse: padre, essa semana eu estava em tal lugar, e lá nesse lugar existiam alguns jovens que estavam imersos à droga, e ali Deus e o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu comecei a contar o meu testemunho para eles. 2 daqueles 4 jovens que estavam lá voltaram para a igreja e estão caminhando com Deus a partir do meu testemunho, a partir daquilo que eu contei para eles, que era a minha vida, e a opção e a decisão que eu tomei por servir a Deus. Padre, o meu pacto hoje é com nosso Senhor Jesus Cristo. É um pacto de vida eterna, porque eu vou morar no céu. A nossa vida é feita de decisões. A nossa vida, ela é feita de opções. Deus não pode optar e decidir por nós. Ele se decidiu assim. Ele plantou um jardim em Éden. E ele deu autoridade. Adão era o administrador do jardim. Deus fez tudo na sua infinita bondade para alegrar o homem, a ponto de criar a sua companheira. Agora sim, no texto mais para frente do Gênesis, Adão vai dizer: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Deus fez tudo para fazer o homem feliz. Diga para o seu irmão: Deus faz tudo para fazer você feliz. Por que você ainda tem tomado a decisão errada? Pergunta para ele. Por que você ainda tem feito opções pela tristeza, pela infidelidade, pela impureza, pelo pecado? Deus tinha feito tudo perfeito. Se você ouviu a palavra, Deus plantou uma árvore da vida eterna. O homem era imortal. O homem não morreria. Ele não passaria. A morte não é um sofrimento? Para quem fica, para quem vai, a gente não sabe. Pelo menos até se entregar para Deus deve ser uma angústia. Tem gente que passa tranquilo, mas tem gente que você vê que passa agonizando ali, resistindo à entrega. Foi. Mas para nós é dolorido. Nós não precisávamos passar por isso, porque Deus tinha feito tudo maravilhosamente perfeito. Mas olha a opção. Deus só disse para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Adão quis? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a opção.
Qual é a opção que nós vamos fazer da nossa vida a partir dessa noite? Qual é a decisão que nós vamos tomar de caminhar na pureza, de caminhar na santidade ou de continuar na impureza que Jesus está dizendo? É do interior do homem que sai a impureza. Não é o que entra, não é o alimento, mas é a opção que o homem faz pelo adultério. É a opção que o homem faz pelo assassinato, pela morte. É a opção que o homem faz por uma vida desregrada. É a opção que o homem faz pelos vícios. A gente que lida com esses meninos que acabam se desviando, caindo no mundo das drogas. Na vigília de sábado para domingo, uma avó, mãe, né? Saiu de uma cidade bem longe para trazer o neto, filho dela, porque o pai e a mãe já morreram por causa da droga, e a avó está criando o filho, e o filho também está na droga, sendo ameaçado de morte. Veio trazer aqui na Canção Nova, porque dizem que lá na Canção Nova vão dar um jeito para salvar o meu neto, filho. E você olha para aquela criança de 18 anos, que já é pai, acabado pelo crack, destruído. E você olha e diz assim: como uma criatura tão boa pode ter optado por um caminho tão ruim? E eu disse, olhando nos olhos dele aqui embaixo, quase 2 horas da manhã. Falei, como uma criatura tão boa. Eu falei, esse diabo é um sacana mesmo, né? É um salafrário. Ele pega os bons. Mas ninguém obrigou aquele menino a usar droga. Ele fez a opção. E aí, quando a gente lida com essa realidade, eu sou muito bonzinho, eu abraço, eu beijo. Todo mundo sabe, quem me conhece sabe do meu jeito. Mas tem realidades que a gente tem que descer a mão. E aí você tem que ser duro. E nós tivemos que ser duro com ele. Porque a avó, mãe, tinha mais 2 irmãos dele, um de 14 e um de 12, que estão na mesma situação em casa. E o que ela fez? Foi embora e deixou ele aqui. Nem despediu dele. Isso não é para acontecer, tá? Não estou dizendo para você trazer para cá, não. Porque nem sempre a gente consegue lugar. Porque aqui na Canção Nova não tem casa de recuperação. A Canção Nova trabalha, a Canção Nova é uma casa de recuperação, mas não nesse sentido de recuperar drogados, assim, que aqui tem um lugar. Você que está me escutando agora, aqui na Canção Nova nós não temos uma casa de recuperação. Queríamos, mas nós não temos. A gente trabalha com a Betânia do Padre Léo, é uma casa de recuperação, a Fazenda da Esperança é uma casa de recuperação de drogados, e tantas outras comunidades que se irmanam conosco. Mas aqui em Cachoeira Paulista, a Canção Nova não é uma casa de recuperação. E aí a avó foi embora, e ele veio bravo, violento. Eu sou tratado como um cachorro, desde quando eu era criança mesmo. Sempre me abandonam assim. Falei, e você vai continuar o cachorro. Eu pensei, né? Vai continuar sendo o mesmo cachorro que ladra, que ladra, que ladra, que ladra e não muda de vida. E aí um irmão de comunidade foi duro com ele. Ele falou assim, eu vou embora. Aí desapareceu. Ai, que vontade que eu tive de pegar o meu carro e ir na rodoviária atrás dele. Mas na mesma hora o Espírito Santo disse para mim, ele é livre e você não pode atrapalhar a liberdade dele. Peguei meu carro, fui para casa, almocei com o coração na mão. Porque eu não quero mais perder, eu já estou enjoado de perder. De receber notícia, mataram. Já estou cansado disso. Eu não fui. E fiquei rezando. Fiquei rezando. 4 horas da tarde ele apareceu. Estava descansando.